O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo novalimense, tendo em vista de existência de quórum legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Convido a todos para ouvirmos de pé o hino nacional brasileiro. Primeira parte. Ata da reunião extraordinária, dia 5 de novembro de 2015. Foi encaminhado aos gabinetes para a conferência. Em discussão a ata, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado por 8 votos. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereadora.
Ângela Lima. Esta ata da reunião extraordinária do dia 5 de novembro, eu fiz a solicitação, eu perguntei no dia da reunião sobre a aprovação dela e foi dito que ela tinha sido aprovada. Aí eu fui no assessoria parlamentar, pedi a cópia da ata, e aí eu fui surpreendida que a ata não tinha sido votada. Inclusive, eu já até assinei a ata. Eu já assinei a ata. Todos os vereadores assinaram e houve realmente um equívoco, realmente a ata não foi votada. Então, eu gostaria de solicitar... nós corrigimos, né, na data de hoje. Eu gostaria de solicitar uma cópia imediatamente da ata, que eu preciso dela. Obrigada. Ata da reunião ordinária de dia 10 de novembro de 2015 foi encaminhada aos gabinetes para conferência. Em discussão a ata, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador André Vieira. Eu só queria entender aqui o que foi que aconteceu, vereadora Ângela Lima. Essa reunião extraordinária do dia 5 foi a que não foi votada, é isso? A primeira ata que entrou em discussão? Ela não foi votada na reunião passada, mas na hora eu questionei, eu falei que ela não tinha sido votada, e a resposta que me deram é que ela tinha sido votada. A minha surpresa é quando eu fui pedir a cópia, ela realmente não tinha sido votada. Entendi. É em relação ao dia 5 da ordinária. A do dia 5. Ela está de novo aqui porque foi votada errado. Quer dizer, ela não foi votada. Tá ok, obrigado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Silvano Aguiar. Duas coisas, senhor presidente. Primeiro, registrar a presença dos vereadores Alessandro Luiz Bonifácio e do vereador Flávio Almeida, que a gente, a princípio, ainda não tinha feito. Segundo, eu não percebi na pauta aí de hoje um projeto do Executivo 1552, de 2015, que autoriza a construção de centro de convenções. Eu gostaria que o senhor solicitasse ao plenário que esse projeto pudesse entrar em pauta ainda hoje, na reunião de hoje. Em pauta, fora de pauta, né? Na verdade, eu me confundi aqui. Qual o projeto, vereador? É o projeto 1552. Consulta o plenário sobre a solicitação do vereador Silvano Aguiar. Os vereadores que concordam com a entrada do referido projeto permaneçam como estão. É referente ao quê? A construção de centro de convenções. A construção de centro de convenções. Entendi. Questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ângela Lima. Eu gostaria de conferir se a ata do dia 10 foi aprovada, porque o senhor colocou em discussão, o André me fez um questionamento, logo depois o vereador Silvano pediu a entrada, e eu tenho a impressão que ela não foi votada. Foi não. Do dia 10. Por cautela, eu vou colocar. Mas o senhor foi atropelado. Eu tenho certeza absoluta que foi. Foi a não, primeira e a segunda ata. Em votação, a referida ata da reunião extra. A extra o senhor fez corretamente, presidente. Eu estou falando que a do dia 10, o senhor estava colocando em discussão, o vereador André Vieira me fez um questionamento, eu respondi, logo em seguida Silvano entrou já com a proposição. Não deu tempo do senhor colocar do dia 10. Vereador, eu ia colocar para votar. Eu fui interpelado aqui pelo vereador. Eu estou até com a ata do dia 10 aqui nas minhas mãos. Aprovada por 9 votos. Mensagem de número 23, 2015, com data do dia 17 de novembro de 2015. Senhor presidente, ilustres pares, a presente proposição visa autorizar a construção de um centro de convenções e eventos, além de dar outras providências. O imóvel, objeto da presente proposição, lotes 1A da quadra A, situada no loteamento denominado bairro Lagoa do Miguelão,
tem área equivalente a 15 mil metros quadrados e frente para a via de acesso à rodovia 040. Por outro lado, o Plano Diretor Municipal, instituído pela Lei Municipal de número 2007, de 28 de agosto de 2007, inseriu o referido imóvel na zona ZOR3, cujo uso admite a primeiro uso, este que permite, com condicionantes, o comércio varejista, serviços de uso coletivo, serviços de pequeno porte, com até 3 pavimentos, porém, limitados a uma área construída de 1.000 metros quadrados, por lote de medida mínima de 1.000 metros quadrados. Fica patente a flagrante contradição da norma, posto que liberou a construção de edificações de 1.000 metros quadrados por unidade, área de terreno de 1.000 metros, adensando e impactando mais o local, do que a proposição em tela, que projeta a edificação de uma área de até 7.000 metros quadrados sobre um lote de terreno medindo 15.000 metros quadrados. Tal classificação contraria a vocação natural do imóvel, uma vez que o mesmo possui localização privilegiada com frente para a via de acesso à rodovia 040. A empresa ABP, Administradoras de Bens Próprios Limitadas, possui tradição e expertise na criação e administração de infraestrutura de centro de convenções e eventos no estado do Pará. Realiza vultuosos investimentos em tecnologia e equipamentos de ponta para dotar seus espaços das melhores soluções luminotécnicas, tratamento acústico, climatização e projetos arquitetônicos que conferem melhor aproveitamento dos terrenos com menor impacto ambiental, promovendo os mais sofisticados e avançados centros de convenções e eventos de todo o país. Os espaços projetados pela requerente são referência quando se trata de grandes eventos corporativos, recepção de simpósios, congressos, cursos, palestras, lançamentos, shows, peças de teatro, colação de grau, formaturas, casamentos, feiras, treinamentos, dentre outras atividades correlatas que se mostram de grande importância no cenário regional em que estão instalados, por fomentar o turismo, a cultura, a hotelaria, a circulação de renda e geração de tributos e empregos diretos e indiretos. Além da incongruência patente, soma-se a isso que a motivação resolutiva para a propositura desta lei se esteia na informação de que o empreendimento consistirá em um investimento de mais de 20 milhões de reais, gerando cerca de 200 empregos diretos e mais de 500 indiretos, além do recolhimento direto de tributos do município de Nova Lima, na ordem de 2 milhões de reais por ano. Sendo que nos resta, esperando do senhor presidente e nobres vereadores, a apreciação propositiva da matéria. Despeço-me cordialmente, atenciosamente, assinou o prefeito Cássio Maeme Júnior. Senhor presidente. Questão de ordem, vereador Alessandro Bonifácio. Eu pedi ao senhor para consultar o plenário para que nós podemos fazer um parecer em conjunto desse projeto. O senhor podia repetir, fazendo um favor? Consultar o plenário, se nós podemos, de vez de passar por cada comissão, nós fazer um parecer em conjunto às comissões. Consulto o plenário sobre a solicitação do vereador Alessandro Bonifácio. Os vereadores que concordam pelo senhor presidente, com a palavra o vereador Silvano Aguiar. Esse projeto, eu acredito, alguém deve pedir audiência pública o vereador vai pedir. Então, eu concordo, sim, em função do pedido da audiência pública, eu concordo, sim, com o parecer em conjunto. Você vai pedir audiência pública? Pode ficar à vontade. Posso falar? Pode. Senhor presidente, diante de um projeto que, a meu ver, é um mega projeto,
Eu acho que para nos instruir melhor, para a gente ter realmente consciência daquilo que nós vamos votar, isso aqui, porque 20 milhões é um mega evento, é um mega empreendimento. Então, eu acho que a gente deveria fazer uma audiência pública, inclusive para ouvir os empreendedores. Encaminho o projeto de lei 1552/2015 às comissões. Questão de ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. O senhor podia marcar a audiência pública para segunda-feira? Porque dá tempo da comunicação, avisar os jornais e convocar as pessoas que têm interesse. Na próxima segunda-feira? Se o senhor o horário que o senhor acha melhor? Isso, acho que na parte da tarde, né? De manhã, Flávio. De manhã? Ou de manhã? 10 horas, tá bom? Tá ótimo. Da CPI, Flávio. Então, eu consulto o plenário, está de acordo, os vereadores que concordam permaneçam como estão marcados na próxima segunda-feira, dia 23, às 10 horas, na Câmara Municipal. Senhor presidente, questão de ordem. Dentro do regimento está previsto isso, esse prazo? A minha preocupação é a gente fazer uma audiência segunda-feira. Nós temos tempo hábil? Temos tempo hábil? Eu consulto o regimento para a gente não correr o risco de depois essa audiência pública ser cancelada. Se o plenário liberar... O plenário é soberano. Soberano. É por isso que tem que constar o plenário. Vou colocar em votação. Com a palavra, vereador. Senhor presidente, eu queria fazer um questionamento com relação a esse horário da audiência pública, se me permite. A gente tem tido muitas reclamações com relação a esse horário da manhã. A gente não vê possibilidade de mudar esse horário para a noite, não? É porque à tarde a comissão tem CPI, à tarde na segunda-feira. Mas vocês é que decidem mesmo. Eu vou colocar, para o plenário decidir, no horário de 10 horas, segunda-feira. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Questão de ordem, senhor presidente. Consultar o plenário sobre a dispensa dos 15 dias, que é determinado por lei. Os vereadores concordam com a dispensa e que seja realmente segunda-feira às 10 horas, permaneçam como estão. Aprovado, 10 votos. 9 votos. O vereador Gilson, fazer uma solicitação aqui para leitura de uma correspondência da Copernova. Está liberado. Nova Lima, 17 de novembro de 2015. Ao ilustríssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores. A cooperativa Nova Limense de Transporte de Cargas Pesadas, pessoa jurídica, com endereço em Nova Lima, na rua Campina Verde, número 726, bairro Veredas das Gerais, vem respeitosamente perante vossas senhorias, por meio do senhor diretor, presidente, senhor Gilbert Galdino de Souza e demais cooperados, solicitar as seguintes informações. Primeiramente, gostaríamos de agradecer a vossas senhorias por transformar a nossa solicitação de pedido de ajuda nos repasses dos cooperados em requerimento. Como a maioria de vossas senhorias se propuseram a ajudar a cooperativa e tendo em vista a solicitação anteriormente feita, gostaríamos de saber se há um posicionamento acerca da estimativa dos gastos, valor de sobra do exercício e da possibilidade de ajuda a esta cooperativa. A Prefeitura de Nova Lima afirmou que este mês será impossível fazer os repasses dos contratos administrativos com a cooperativa, ao argumento de que a situação econômica do município é muito ruim. O valor de repasse que temos a receber referente ao mês de agosto de 2015 é de R$ 1.115.014.
conforme cópia anexa. Assim, como não haverá repasse este mês, e face o interesse de vossas senhorias em ajudarmos, viemos solicitar informações sobre a possibilidade de que o valor de sobra do exercício da Câmara nos ajude, nos mesmos moldes que foi realizado com a Fundação Hospitalar Nossa Senhora de Lourdes. Pelos motivos expostos, é que contamos com o apoio de vossas senhorias no encaminhamento plenário e na aprovação do presente requerimento. Cordialmente, Cooperativa Nova Alimentos de Transportes de Cargas e Pessoas. Leitura de pareceres. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei número 1544/2015, autoria do vereador Flávio de Almeida, que cria o setor de inteligência da Guarda Civil Municipal. Parecer de Comissão Permanente de Legislação e Justiça. Projeto de lei de número 1544/2015. Ementa. Cria o setor de inteligência da Guarda Civil Municipal. Relator, vereador Fausto Nichini Ferreira. O projeto de lei supracitado tem como autor o vereador Flávio de Almeida, conforme teor da ementa supracitada. Pela ordem no tocante à competência legislativa, não há qualquer impedimento, visto que a Constituição Federal e a Constituição Estadual dispõem sobre normas que autorizam os municípios a legislarem sobre assuntos de interesse local. Se não, vejamos. Constituição Federal, artigo 30. Compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Constituição Estadual, artigo 171, ao município compete legislar, primeiro, sobre assuntos de interesse local, notadamente. A criação do Serviço de Inteligência da Guarda Municipal tem como objetivo ações voltadas para identificar, acompanhar, avaliar ameaças nas esferas de segurança pública municipal, bem como a produção de informações para reprimir atos criminosos de qualquer natureza. Ressaltamos que a Secretaria Municipal de Segurança Pública do Ministério da Justiça vem estimulando aos municípios a elaborarem diagnósticos da violência e criminalidade. Neste contexto, tendo em vista que a competência municipal reside no direito subjetivo público de tornar toda e qualquer providência em assunto de interesse local, isto é, em assuntos de seu peculiar interesse legislativo, administrativo, tributário, fiscalizando sempre nos limites ou parâmetros fixados pela Constituição da República e além da Constituição Estadual. Assim, não havendo óbices que impeçam a tramitação do feito, emitimos o nosso parecer favorável. Em 13 de novembro de 2015, assinaram os vereadores Fausto Nichini, relator, Leci Alves Campos, presidente, André Luiz Vieira, vice-presidente. Encaminho o projeto de lei 1544/2015 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça referente ao projeto de lei 1545/2015, autoria do vereador Flávio de Almeida, que dispõe sobre o direito de dispensa de registro de ponto biométrico pelos guardas civis municipais de Nova Lima. Parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça. Projeto de lei de número 1545/2015. Ementa. Dispõe sobre o direito à dispensa do registro de ponto biométrico pelos guardas civis municipais de Nova Lima. Relator, vereador Fausto Nichini. O projeto de lei supratranscrito tem como autor o vereador Flávio de Almeida, conforme teor da ementa supracitada. Pela ordem no tocante à competência legislativa, não há qualquer impedimento, visto que a Constituição Federal e a Constituição Estadual dispõem sobre normas que autorizam os municípios a legislarem sobre assuntos de interesse local. Se não, vejamos. Constituição Federal, artigo 30.
Compete aos municípios legislar sobre assuntos de interesse local. Constituição Estadual, artigo 171. Ao município compete legislar sobre assuntos de interesse local, notadamente. A criação de tal medida tem como objetivo melhorar o atendimento dos serviços prestados pela Guarda Municipal aos munícipes, pois inúmeras são as vezes que os agentes estão em meio a uma ocorrência e são paralisados por terem a obrigatoriedade de realizarem o registro do ponto biométrico. Ressaltamos que possui hierarquia na Guarda Municipal Civil, bem como a possibilidade da realização de chamadas nominais no início e término das jornadas laboriais. Neste contexto, ressaltamos que faz jus aos guardas municipais a desobrigação do registro do ponto biométrico. Assim, não havendo óbices que impeçam a tramitação do feito, emitimos o nosso parecer favorável. Em 13 de novembro de 2015, assinaram os vereadores Fausto Nichini, relator, Leci Alves Campos, presidente, e André Luiz Vieira, vice-presidente. Encaminho o projeto de lei 1545/2015 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito, senhor secretário, a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1546/2015, autoria do vereador Fausto Nichini, que dispõe sobre a aplicação e divulgação periódica de pesquisa de satisfação junto aos usuários do Sistema Municipal de Saúde e da outras providências. Parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça. Referência ao projeto de lei de número 1546/2015. Ementa. Dispõe sobre a aplicação e divulgação periódica de pesquisa de satisfação junto aos usuários do Sistema Municipal de Saúde e da outras providências. Relator designado, vereador Flávio de Almeida. A comissão epigrafada recebe de ordem do presidente desta Casa e, em atenção ao pedido do nobre vereador, passa a emitir parecer circunstanciado sobre a matéria em exame, que versa sobre a aplicação e divulgação periódica de pesquisa de satisfação junto aos usuários do Sistema Municipal de Saúde e da outras providências. Depreende-se do texto que a aplicação e divulgação periódica de pesquisa de satisfação junto aos usuários do Sistema Municipal de Saúde será um instrumento que irá auxiliar a sociedade num todo a obter um serviço público de saúde mais sofisticado e satisfatório. Neste projeto, a população terá a oportunidade de se manifestar através de serviços de pesquisas de opinião pública sobre a sua insatisfação na prestação dos serviços de saúde pública. No que concerne à competência municipal sobre a matéria em questão, não há qualquer impedimento, visto que a Constituição Federal e Estadual dispõe sobre as normas que autorizam os municípios a legislarem sobre assuntos de interesse local. Quanto à iniciativa para deflagrar o processo legislativo, também não vislumbramos nenhum vício no presente projeto de lei, uma vez que se encontra amparado pelos ditames da lei orgânica do município. Pelo exposto, são, pois, os signatários infracitados pela tramitação favorável da propositura. É o parecer. Em 12 de novembro de 2015, assinaram os vereadores, relator designado, Flávio de Almeida, presidente, Leci Alves Campos, e vice-presidente, André Luiz Vieira. Encaminho o projeto de lei 1546/2015 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer conjunto das comissões Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais, Orçamento, Finanças e Tomada de Contas, referendo ao projeto de lei 1551/2015, autoria do Poder Executivo, que dá nova redação aos artigos 23 e 24 da Lei Municipal 1910, de 28 de 12 de 2015, além de outras providências.
parecer conjunto da Comissão de Legislação e Justiça, Comissão de Serviços Públicos Municipais, Comissão de Orçamento, Finanças e Tomada de Contas. Referência ao projeto de lei de número 1551/2015. Ementa da nova redação aos artigos 23 e 24 da Lei Municipal de número 1910, de 28 de dezembro de 2005, além de dar outras providências. Relatores Fausto Nichini, Leci Alves Campos e Alessandro Luiz Bonifácio. De ordem do presidente desta Casa, as comissões de Legislação e Justiça, Serviços Públicos Municipais e Orçamento, Finanças e Tomada de Contas passam a emitir parecer conjunto circunstanciado quanto à matéria em comento, tendo sido esta, no prazo e termos regimentais, submetida a apreciação e análise. Decorre a pretensão de iniciativa do chefe do Executivo Municipal receber desta egressa Casa autorização para dar nova redação aos artigos 23 e 24 da Lei Municipal de número 1910/2005, além de dar outras providências. O objetivo da presente proposição visa antecipar para o dia 12 de cada mês a data de vencimento do ISSQN, disponibilizando para a primeira quinzena a receita relativa ao imposto, permitindo ao município o adimplemento das obrigações assumidas. Como exemplo, as despesas com cargos de pessoal vencem todo dia 20 de cada mês, e apesar do recolhimento do referido tributo ser na mesma data, o montante arrecadado só integra de fato aos cofres do município 2 dias depois. Neste sentido, resta claro que, com a alteração pretendida, o município terá maior liquidez de receita para saldar grandes partes das despesas vencíveis ao se iniciar os meses, sobretudo para que se possam honrar os seus compromissos patronais, o que nos inclina à emissão de parecer favorável. Quanto ao mérito, manifestaremos no momento oportuno. É o nosso parecer. Em 12 de novembro, assinaram os vereadores Fausto Nichini, Leci Alves Campos, André Vieira, Alessandro Luiz Bonifácio, Flávio de Almeida e Gilson Antônio Marques. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. De posse dos pareceres todos favoráveis, eu gostaria que o senhor consultasse o plenário para esse projeto entrar em votação ainda hoje, em primeira e segunda votação. Consulta o plenário sobre a solicitação do vereador Gilson Marques para a primeira e segunda votação deste projeto nessa noite. Os vereadores que concordarem, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Muito obrigado. Antes de passar para a segunda parte, eu vou fazer a nomeação dos membros para a audiência pública. Tendo em vista a necessidade de nomeação dos membros para atuarem, eu convocarei os senhores e senhora vereadores Maria Ângela Lima, Silvânio Aguiar e Alessandro Bonifácio. Ficam nomeados como membro da audiência pública que está de um projeto 1552/2015. Antes de entrar na segunda parte, eu gostaria de fazer um pequeno pronunciamento. Às vezes, né, as pessoas usam as redes sociais para o bem e tem muita gente que usa para o mal. Então eu peço, né, novamente, quando as pessoas denegrir a Câmara, colocando coisas indevidas, que eu acho que os vereadores e os funcionários da Câmara merecem respeito. Eu estou, nessa noite, muito satisfeito, porque eu, como presidente da Câmara, ingressei na Justiça
contra o senhor Everton, conhecido como Coiote, e ele teve que desmentir, está aqui, ele desmentiu 16 vezes, ele colocou coisa dele aqui na Câmara e este vereador. Então, a justiça foi feita, esse assunto morreu para esse vereador. A gente, no meu caso, pai de família, sou pai de 3 filhos, sou avô de 2 netas, e eu não aceito, né, colocar certas coisas contra os vereadores, muita mentira, muita fofoca, e volto a dizer, essas pessoas têm que medir, né, as suas palavras. Então, a lei foi cumprida, estou muito satisfeito. Quero dizer também que eu pediria nessa noite que o proprietário do Jornal Cultura observasse certas pessoas que escrevem seu jornal, colocando diariamente, semanalmente, coisas contra os vereadores, denegrindo, né, a imagem dessa casa, que eu acompanho, tem feito um trabalho grande para a cidade. As pessoas, às vezes, extrapolam. Eu não posso aceitar como presidente quando um elemento que escreve no jornal coloca que nós, vereadores, recebemos extra. Há quantos anos os vereadores não recebem, né? A Câmara não pagam as extras. Isso já foi cortado há muitos anos. Ele é sabedor disso, mas ele é uma pessoa que dificilmente ele elogia alguma coisa. Pegar o microfone, pegar o jornal e falar é muito fácil, difícil é fazer. Então, eu também espero que o Wilson Otero, que eu considero demais, somos amigos desde a infância, não tenho problema nenhum com o Wilson, que ele procure corrigir certas pessoas do seu jornal que semanalmente agride a Câmara e os vereadores. Isso vem há muito tempo que eu quero colocar isso. Então chegou o dia. Colocar que o vereador recebe a extra aqui é um absurdo. Eu agradeço os vereadores, né, e vamos partir para a segunda parte. Segunda parte, projeto de lei 1541/2015, autoria do vereador Silvano Aguiar, que dá denominação de logadores públicos que menciona, além de dar outras providências. Praça Alencar Silva Vasconcelos, bairro Cristais. Em primeira e única votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Questão Uma de palavra, ordem. o vereador Flávio de Almeida. Eu vou pedir desculpa ao vereador Silvano Aguiar, líder do PT na casa. Eu vou pedir vista nesse projeto, por gentileza. Concedido. Segunda parte, discussão e votação de projetos. Por deliberação plenária, coloca o projeto de lei 1551/2015, que dá redação dos artigos 23 e 24 da Lei Municipal 1910, de 28/12/2015, além de dar outras providências. Em primeira votação, em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Por deliberação plenária, coloca o projeto de lei 1551/2015, que dá nova redação aos artigos 23 e 24 da Lei Municipal 1910, de 28/12/2005, além de dar outras providências. Em sua segunda e última votação, em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Encaminho o projeto de lei 1551/2015 à sanção. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria apenas agradecer a compreensão aí do senhor e dos nobres colegas. Terceira parte, discussão e votação
Indicações, moções e requerimentos. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, a vereadora Ângela Lima. Eu só queria uma informação. A Câmara Municipal foi convidada para a audiência pública que está sendo realizada hoje no Jardim Canadá, onde eles vão estar discutindo o empreendimento que vai ser feito em Nova Lima? Eu recebi um convite para a presidência. E eu achei até muito estranho, porque no dia da nossa reunião, eu achei muito estranho, porque no nosso horário, no dia e horário da nossa reunião, eu gostaria de participar. Então, nós fomos convidados. A Câmara foi convidada. Obrigada. Senhor presidente, só para mim, qual o empreendimento? Pois é, o empreendimento, nós nem sabemos se ele realmente existe. É o aeródromo em Nova Lima. Quer dizer, ainda não chegou nem nessa casa. Eu não sei se esse projeto ele vai ser discutido na Assembleia Legislativa e não vai passar aqui pela Câmara, pela Casa. Eu fui surpreendida com o convite no Jornal Belvedere. É porque ele tem que passar pela casa, depois a gente faz a audiência pública e convocamos o povo na nossa cidade para participar. Eu acho isso também. Né? Isso vai acontecer conosco aqui. Nós vamos pedir uma audiência pública, eu tenho certeza que a Câmara vai pedir. Me estranhou se a gente tinha sido convidado ou não, um empreendimento que vai acontecer no nosso município. Mas o presidente já deu a resposta que nós fomos convidados. Vereadora Ângela Lima, a gente também nem sabe a existência, não é isso? A gente nem sabe da existência. Nem sabemos aguardando da existência. É isso aí. Na verdade, eles nem devem saber que estão em Nova Lima. É porque depois eles publicam no jornal. Estivemos em BH, no bairro Jardim Canadá. É vergonhoso. Eu gostaria de frisar que marcam, né, essas audiências públicas em cima da reunião da Câmara, no mesmo horário, no mesmo dia. Eles não querem que os vereadores compareçam. Mas isso aí nós vamos tomar as devidas providências. É um empreendimento grande, nós vamos tomar as providências, nós vamos marcar as nossas audiências aqui na Câmara Municipal. Nós estamos sendo atropelados quase constantemente. É lógico quando chegar o projeto, né? Primeiro requerimento, Flávio de Almeida. Requerimento do gabinete do vereador Soldado Flávio de Almeida. Moção de aplauso. O vereador Flávio de Almeida, no uso das disposições regimentais e das atribuições que lhe foram outorgadas pela comunidade nova-limense, vem pelo presente requerer aos membros desta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste requerimento na forma que se segue. Requer que seja aprovada a moção de aplauso a ser entregue aos guardas civis municipais e aos bombeiros civis de Nova Lima pela atenção, desde sexta-feira, dia 6 de novembro, no lamentável episódio ocorrido em Mariana, conforme relato abaixo. Justificativa. Na tarde do dia 5 de novembro, ocorreu uma tragédia no distrito de Bento Rodrigues, em Mariana, Minas Gerais. O rompimento de 2 barragens de rejeitos da mineradora Samarco provocou uma enxurrada de lama que inundou várias casas, causando a morte e destruição por onde passou. Muitos guardas e bombeiros civis, sensibilizados com a situação daquelas pessoas, se deslocaram para o distrito de Bento Rodrigues para o apoio ao resgate das vítimas. Promoveram ainda uma campanha de arrecadação de mantimentos móveis, roupas e produtos de higiene pessoal, juntamente com a população novalimense, através das redes sociais, conseguindo arrecadar 2 caminhões lotados de doações que farão muita diferença na vida das famílias afetadas por esta lamentável tragédia. Essa ação mostra a integração da Guarda Civil Municipal com os bombeiros civis de Nova Lima, demonstrando que a nossa cidade conta com profissionais comprometidos, podendo atuar em momentos de crise, trazendo maior segurança para os nossos munícipes. Nova Lima, 10 de novembro de 2015, assinou o vereador Soldado Flávio de Almeida. Em discussão, requerimento, vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Flávio. A gente tem que até fazer justiça.
Nós temos também um vereador na casa também que participou ativamente com caminhões, né, recolhendo alimento para a Mariana, que é o vereador Gilson Marques. Também fez uma atitude. Eu queria incluir ele na moção de aplauso. Eu também sou sabedor que o vereador Gilson contribuiu muito com o povo, sofrido povo da região de Mariana. O senhor está de parabéns. É nessas horas que a gente deve ajudar realmente o próximo. Continue a discussão. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu queria agradecer aqui por ser lembrado, mas, ao mesmo tempo, dizer que isso é parte do íntimo de cada cidadão. Não fiz mais que a minha obrigação, não. Muito obrigado. Próximo requerimento, vereador José Guedes. Requerimento de número 12, do gabinete do vereador José Geraldo Guedes. Excelentíssimo senhor, à mesa diretora, José Geraldo Guedes, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos trâmites regimentais, essa casa faça por encaminhar à Fundação Estadual do Meio Ambiente, FEAM, e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, SEMAN, ofício solicitando os laudos de vistoria de todas as barragens existentes no município de Nova Lima e as que estão localizadas a jusante do município. Justificativa: todos nós presenciamos há poucos dias a tragédia ocorrida no município de Mariana em virtude do rompimento de 2 barragens da mineração Samarco, que causou danos sociais e ambientais irreversíveis, além da morte de dezenas de pessoas que trabalhavam ou residiam próximo às barragens. Nova Lima também tem grande atividade minerária e várias barragens que, se não estiverem bem monitoradas, podem oferecer risco semelhante à nossa população. Em 10 de novembro de 2015, assinou o vereador José Geraldo Guedes. Em discussão, requerimento. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvana Guerra. Senhor presidente, eu vou passar, não agora, porque infelizmente eu trouxe na reunião anterior um relatório que a gente tem da FEAM, onde aponta especificamente na mina de água limpa, óleos d'água, na mina de óleos d'água, uma situação muito semelhante à situação de Mariana, né? Que lá eles deram um parecer com não conforme da pessoa do profissional que fez aquele parecer. Então, nós temos aqui em água limpa, em óleos d'água, uma situação muito semelhante no relatório que a FEAM fez em 2014. Eu não tenho o relatório aqui agora, deixei dentro do meu carro, eu fiz isso e reproduzi o relatório para os 10 vereadores na semana passada. Vou passar para o gabinete dos vereadores para que vocês possam, ao ler aquele relatório, fazer os seus julgamentos e talvez que a gente possa, a exemplo do que o senhor fez aqui, senhor presidente, que a gente possa provocar as autoridades competentes, porque eu imagino que, se acontece o que aconteceu lá em Mariana, aqui em Óleos d'Água, a situação fica muito complicada, né? Então, é só para colaborar aí com o seu requerimento e dizer que eu concordo plenamente, vou votar favorável ao seu requerimento. A gente tem notícia, né? Não pelo fato de ter acontecido esse desastre, mas a gente tem notícias que realmente reacima Macacos, como já ocorreu lá em Macacos, um desastre há poucos anos atrás, e as pessoas sempre comentam, vêm aqui na Câmara, comentam que para a gente tomar as devidas providências. Quero, né, parabenizar pela obra da nossa barragem, que foi uma luta de 8 anos, a Câmara solicitando, pelo fato das enchentes, né? Ficou uma obra maravilhosa. Eu
quando tem que falar a verdade, a gente tem que as coisas têm que ser ditas. Então, hoje, o pessoal do Cascalho, Matadouro, pode dormir tranquilo. E, no meu modo de entender, ainda falta uma outra barragem próxima à barreira, abaixo da barreira. Eu espero que as autoridades façam as fiscalizações, porque, por exemplo, a barragem da antiga MBR, ela é imensa. Eu sou conhecedor, né, várias vezes já visitei aquele local com alguns vereadores. Então, se acontecer um desastre, a Nova Lima será muito afetada, será uma coisa que pode causar muitas e muitas mortes. Então, por esse motivo, eu fiz esse requerimento. Espero que as pessoas que lidam com os órgãos sobre as barragens que tomem as devidas providências. Continue a discussão, em votação. O vereador que concorda, permaneça em comissão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento, vereadora Ângela Lima. Moção de pesar do gabinete da vereadora Maria Ângela Lima. Excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorridos os trâmites regimentais desta Casa, faça encaminhar uma moção de pesar aos filhos de Sheila Miriam Pérez Dias, falecida no último dia 15 de novembro de 2015 e que residia na rua Santo Antônio, bairro Retiro. Justificativa. A senhora Sheila Miriam Pérez Dias, filha de Dona Elce Dias e de José Pérez Gonçalves, que era conhecido como Rosete, já falecido, de tradicional família de nossa cidade, muito contribuiu em prol da educação de Nova Lima. Tem sido uma excelente diretora de escola municipal, José Brasil Dias, tendo sido uma excelente diretora da escola municipal José Brasil Dias, deixa 4 filhos, Renata, Eduarda, Michele e Bruno, e muitas saudades a todos seus familiares e muitos amigos em Nova Lima. Em 16 de novembro de 2015, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. Em discussão, requerimento da vereadora Ângela Lima. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar à colega vereadora Ângela Lima se eu posso fazer assinatura juntamente com ela nesse requerimento. Eu, além de ter conhecimento de toda a família, eu tive a oportunidade de fazer 3 eventos com a Sheila, no recital de piano de cauda, e ela fez um belíssimo espetáculo no nosso Teatro Municipal por 3 anos seguidos, e através dessas ações dela na cultura de Nova Lima, eu acho que ela merece essa homenagem desta casa. Muito obrigado. Com todo prazer. Concedeu. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento. Leci Campos, vereador. Requerimento de número 76, 2015, do gabinete do vereador Leci Alves Campos. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, envie moção de pesar à família enlutada da senhora Lely da Costa Felizardo, em nome de sua filha, senhora Graziela da Costa Felizardo, residente domiciliada à Rua Duque de Caxias, 447, bairro Retiro, em Nova Lima. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares a esta solicitação. Em 16 de novembro de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. Próximo requerimento, vereador Leci Campos. Requerimento de número 75, 2015. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora,
Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta Casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: verificação das obras do poliesportivo no bairro Chácara do Bom Retiro, uma vez que está se tornando depósito de entulho. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, as obras de construção do poliesportivo estão paralisadas e não tem nenhum tipo de vigilância e manutenção, o que tem oportunizado que no local estejam sendo depositados diversos entulhos clandestinamente. O fato irá gerar custos para a desmobilização quando do retorno das obras. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Em 16 de novembro de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, requerimento Senhor presidente. do vereador Leci Campos. Com a palavra, vereador Leci. É só para esclarecer esse assunto, próximo ao CAIC nós temos duas obras públicas, que é a construção da UPA e a construção do ginásio poliesportivo. E a construção do ginásio ela está paralisada e ela está com o cercamento estragado e está possibilitando que caminhões entram lá e estão jogando entulho na obra. E a gente agora vai ter daqui a pouco a inauguração da UPA, né, conforme a secretária de Saúde nos informou que está previsto para fevereiro. Então, imagina, já a obra está parada, já tem entulho, imagina a poluição que vai levar lá para a UPA, né, que vai tratar justamente da saúde. Então, a gente solicita aí que a secretaria pertinente faça a fiscalização e impeça que seja depositado esse entulho lá. E também a secretária de Saúde interceda também em benefício da UPA, que é uma obra ao lado do ginásio poliesportivo. Continue em discussão. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 8 votos. 7 votos. Próximo requerimento, vereador Leci Campos. Requerimento de número 77/2015. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, essa Casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: retorno das providências tomadas sobre os assuntos abordados na audiência pública sobre a causa animal, realizada nesta Câmara Municipal com participação da gerente do Departamento de Zoonoses da Secretaria de Saúde. Justificativa. Senhor presidente e nobres colegas, dentre os assuntos da discussão desta audiência pública se destacam verba para a construção de canil e curral municipal, recolhimento de cães atropelados, recolhimento de cães doentes, aplicação de vacinas em cães de rua, depósito de cães no aterro sanitário e extermínio de cães de rua. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Em 16 de novembro de 2015, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, Senhor presidente, vereador Leci Campos. O objetivo desse requerimento é que recebamos do Departamento de Zoonoses a posição sobre a audiência pública que aconteceu aqui nesta casa. O relatório foi encaminhado e todos esses assuntos justificados aí merecem uma resposta a esta Câmara Municipal e a todas as pessoas que lutam pela causa animal. Muito obrigado. Senhor presidente, continue em pela discussão. ordem. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o vereador Leci Alves Campos pela solicitação. Eu participei dessa audiência pública e o que preocupa é que, com o agravamento da crise do município, ultimamente nem os testes, né, de doenças nos cachorros, né, nos animais, mas especificamente em cachorro, me falha a memória aqui, vereador Fausto, talvez o senhor possa me ajudar, é leishmaniose, não é isso mesmo? Leishmaniose. O teste de leishmaniose, que é extremamente importante para o município, eles não estão fazendo. Eu tenho 2 situações específicas de pessoas, né, distintas umas da outra,
que fizeram a solicitação e que, infelizmente, eles disseram que não tem como, não tem material para fazer esses exames nos cachorros. E isso preocupa, porque a partir do momento que o animal ele está, né, vamos dizer, com a doença, acometido com a doença, ele pode transmitir para outros animais. Então, o fato de fazer o teste já é um sinal e que vai ter que deixar esse animal fora do convívio com os outros animais. Não significa dizer, e isso foi até muito discutido na audiência pública aqui, que vai exterminar esse animal, mas que vai ter que separar ele do convívio dos outros animais para que isso não prolifere. Então, eu penso que, além dessa questão, né, do resultado da audiência pública que nós tivemos aqui, seria interessante que a Prefeitura fizesse realmente um movimento no sentido de que, pelo menos, esses testes pudessem voltar a ser feitos, uma vez que esse teste, salvo me engano, ele não é comprado especificamente ele não é adquirido pela Prefeitura, é do Ministério de Saúde, que tem um programa específico que faz isso. Então, talvez fosse interessante que a gente pudesse provocar também outros órgãos para que esse teste pudesse voltar a ser feito pela administração municipal. E a questão também, senhor vereador, é que, como relatório da audiência pública, ficou acordado com o departamento que as providências iam ser tomadas e as ações iam ser comunicadas à casa. Questão de ordem, vereador André Vieira. Só dentro desse assunto, a gente sabe que não existe uma política pública efetiva em relação aos animais, e deve-se enfatizar isso, cobrar do governo, que a gente tem o pessoal realmente das zoonoses se desdobrando para atender, e é um assunto delicado, principalmente quando se fala em crise, está difícil de cuidar do ser humano, aí entra a questão dos animais. Agora, é importante ressaltar também que a população também tem que fazer a parte dela, né? Porque parece que virou moda esses dias, vereador Leci, das pessoas, elas gostam muito de animal, tem o cachorro dela. Se você tem um cachorro, principalmente uma cadela, fique sabendo que ela corre um risco, principalmente se ela cruzar, de engravidar. E não é igual o ser humano, que dificilmente tem vários, não. Geralmente é uma ninhada, é 10, é 5. Aí o que a pessoa faz, vereador Flávio? Ela tem a cachorro solta a cachorro, primeiro deixa na rua, aí cruza. Aí a cachorra fica lá, aquele barrigão, daqui a pouco vem a filhotada, aí ela pega e solta na porta de alguém. Outro dia deixaram lá na porta da igreja, tinha que levar para casa, bichinho, o filhotezinho. Falei, vou levar para casa, vou anunciar para ver se alguém quer. E chegou em casa, acabou que eu não pude mais anunciar, porque o animal acaba cativando. Aí tinha agora tem mais um, gosta de animal, mas eu queria avisar quem gosta, se você gosta de animal, você que é da população, toma juízo. Você largar animal na rua, é bom que se saiba, que maltratar animal agora é crime. E eu entendo que abandonar animal na rua é crime, tanto quanto abandono incapaz. Porque a pessoa ainda diz que tem. Geralmente, quem abandona filhote na rua tem um cachorro em casa. Então, ela acha que gosta de animal. Gosta nada. Se gostasse, não faria uma coisa dessa. Então, você tem que a gente tem que dividir um pouquinho da responsabilidade aí, porque quanto mais isso aumenta, mais aumenta a responsabilidade do governo. Eu acho que se o governo pudesse investir numa ação eficaz, seria no castramento. Eu não sei nem se os defensores dos animais são a favor ou contra, mas eu sou a favor de quem tem, vai lá e castra, que aí pelo menos não nasce mais. Porque aí fica essa coisa, um monte de animal na rua. Eu já vi só essa semana vários colegas largaram aqui na porta da minha casa, aí 5 filhotes de cachorro, porque sabe que você também tem, aí vai lá e larga. Toma juízo. O governo tem responsabilidade, tem muito o que fazer, mas tem muita gente aí também que está sem juízo, que precisa tomar vergonha na cara. É crime. Se for denunciado, você abandonar animal na rua e você for denunciado, você pode responder criminalmente por isso. Então, é bom você que tem cachorro, você, se principalmente for cadela, você ou castra, ou então você se vira aí com seus animais aí. Era isso, senhor presidente. É que tem umas coisas que realmente irritam a gente.
Em votação, requerimento do vereador Desi Campos. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. 9. 9 votos. Próximo requerimento, vereador Fausto Nichini. Requerimento do gabinete do vereador Fausto Nichini. Fausto Nichini, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos os trâmites regimentais, esta respeitosa casa solicite à CEMIG informações sobre a constante queda de energia no município de Nova Lima, especialmente nos bairros Centro, Rua Nova, José de Almeida, Boa Vista, Quintas 2, Monte Castelo, Campo do Pires e Rosário. Solicitamos ainda seja nos informado quais ações estão previstas no plano estratégico da empresa para que sejam solucionados os problemas que culminam com a interrupção do funcionamento da energia elétrica em nossa cidade. Assinou o vereador Fausto Nichini. Em discussão ao requerimento, eu gostaria de pedir ao senhor, vereador Fausto Nichini, que incluísse o bairro Santa Rita, a região, que ali é uma calamidade. Eu gostaria também, senhor presidente, que ele incluísse o bairro das Quintas. Não só o Quintas 2, não, falou Quintas 2, também o bairro Quintas. Perfeitamente, vereadora. Serão incluídos os 2 bairros solicitados. Continua em discussão. Vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento. Vereador Gilson Marques. Requerimento de número 23, 2015. O vereador Gilson Antônio Marques, com assento nesta Casa Legislativa, eleito pelo povo de Nova Lima, amparado pelo regimento interno e lei orgânica municipal, vem perante Vossa Excelência solicitar a inclusão da presente moção de pesar para apreciação e votação em plenário. Que esta Casa envie moção de pesar para a família enlutada do senhor Jair Galdino, em nome de sua esposa, Elisa Galdino, e filho, Claudionor Galdino, residente à rua Valdete Rocha, 72, bairro Cascalho, neste município. Justificativa. Senhor presidente, nobres pares, o senhor Galdino foi, por muito tempo, um colaborador da antiga mineradora Morro Velho, a qual dedicou grande parte de sua vida. Ele, sua esposa e filhos residiram por muitos anos na Vila Rio de Peixe, onde criou sua família. Depois de aposentado, mudou-se para o bairro Cascalho. O senhor Jair faleceu nesse último dia 15 de novembro, deixando sua esposa, seu filho e saudades aos parentes e amigos. Em 17 de novembro de 2015, assinou o vereador Gilson Antônio Marques. Em discussão, senhor presidente, eu gostaria... vereador Silvana Guerra. Eu gostaria, vereador Gil, se o senhor me permitir, que assinasse junto com o senhor esse requerimento, o senhor me permite? Perfeitamente. Eu quero parabenizá-lo pela iniciativa. O senhor Jair realmente é uma pessoa, foi uma pessoa, né, muito atuante, e é meu conterrâneo de Rio de Peixe. Me causou surpresa aqui agora saber que ele faleceu. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento. Eu quero fazer um requerimento verbal, se me permite, senhor presidente. Permitido. Senhor presidente, no ano passado, eu já começo meu requerimento por ser verbal. A gente solicitou muito aqui da questão da Secretaria de Segurança, Trânsito e Transporte, as questões relacionadas àqueles 2 semáforos que a gente tem. Aliás, são mais de 2 semáforos, mais um semáforo no cruzamento lá embaixo com a Rio de Janeiro e outro semáforo aqui no cruzamento do Bonfim. Ali dá mais de 2 semáforos, mas esses 2 cruzamentos, eles vivem dando problema, e problema sério. E o que me preocupa é que, quando ele para de funcionar, a gente não tem ninguém, nem da Polícia Militar, nem da Guarda Municipal, fazendo a sinalização e a segurança daquela área ali. A partir do momento que a Prefeitura coloca o semáforo, é de responsabilidade, e aí o vereador Flávio, que é da área, ele pode me corrigir, inclusive, vereador, se eu estiver falando alguma coisa errada,
Mas a partir do momento que tem o semáforo lá, é de responsabilidade do município, não só a manutenção do semáforo, mas garantir que aquilo que acontece ali seja feito. E, infelizmente, a gente tem, com frequência, nesses 2 cruzamentos de Nova Lima, esses semáforos deixando de funcionar, com muita frequência. A semana passada, praticamente toda, ele não funcionou. Eu tive com alguns taxistas aqui na minha sala, colocando essa situação, criticaram muito, mas foram também propositivos, no sentido de dizer que seria interessante, talvez, quem sabe, eu não sei se isso é possível, mas que a Guarda Municipal, que ela possa estar fazendo, cobrindo, quando esses semáforos não estiverem funcionando, ali no local. E, nesse mesmo requerimento, eu gostaria também que a gente solicitasse aqui, aí já como proposição, né, para eu não ficar aqui só apontando os erros, que a gente pudesse disponibilizar para a população um número que a população pudesse ligar e fazer a reclamação. Eu sei que a Guarda Municipal tem um número, mas é um número que não é conhecido por todos. Então, que a Prefeitura pudesse fazer uma divulgação desse número, para que a população possa, ao momento em que aqueles semáforos que estão, sei lá, acostumando a ficar estragados, né, que as pessoas pudessem ligar lá, fazer o registro e solicitar um acompanhamento da Guarda Municipal ou de quem de direito, né, que pudesse estar fazendo esse acompanhamento. O meu requerimento é nesse sentido, senhor presidente. Eu gostaria de fazer ao senhor uma sugestão, posso? Desde que foram instalados os semáforos, sentido Cristais e Matadouro, o semáforo é segundos, um pouquinho, sendo que os outros tipo assim, 50 segundos, 60 segundos. Lá, pode verificar, lá não chega a 15, 20 segundos. É muito pouco pelo movimento. Eu gostaria que sugerisse isso. Eu já fiz esse requerimento há muito tempo e não fui atendido. Está completamente errado. Um tipo 1 minuto, outro 15 segundos, 12 segundos. Então, aquela fila de carro deveria ser dividido em proporções iguais. Senhor presidente, eu não sei, eu não vejo problema nenhum de fazer esse acréscimo aqui no meu requerimento. Eu não sei se é muito viável, em função... Eu, sinceramente, eu estou falando de coração, eu não tenho conhecimento assim, dessa questão de tempo. Eu sei que tem um engenheiro de trânsito que trabalha essa questão ali. Mais uma vez, eu vou evocar aqui o vereador Flávio, que trabalhou lá. Mas, só terminando, eu não sei se caberia no mesmo requerimento. Fica à vontade, se o senhor achar que deve, eu faço esse acréscimo aqui, mas eu imagino que aquilo ali deve ter um estudo para dizer qual que é o tempo suficiente para esse... Então, mas não importa de colocar aqui no meu requerimento de maneira nenhuma, apesar de achar que talvez fosse mais interessante que a gente fizesse um outro requerimento, porque talvez fosse um tema diferente. Mas o senhor fica à vontade se quiser acrescentar no meu requerimento. Eu vou ceder uma parte ao vereador Flávio. Eu acho viável que colocasse, pelo fato, são poucos segundos realmente. Isso aí eu passo ali 3, 4 vezes por dia, é um problema. Então, que se coloque e que o senhor assine o requerimento junto comigo, sem problema nenhum, senhor presidente. Eu passo a palavra para o vereador Flávio Almeida. É muito difícil a gente entrar, às vezes, num requerimento, né? Porque cada um tem uma visão diferente daquilo que é trânsito. E o trânsito ele é mensurado por um engenheiro técnico quando diz quantos veículos saem de cada via. Aí você joga o tempo no semáforo de acordo com cada via. Quando você ocupa muito um lado, você ocupa o outro lado. Por exemplo, a praça, no horário de pico, ele tem mais movimento do que a avenida. Mas pode pedir, no requerimento novo, estudo técnico, né? Junto, né? Talvez, se me permite, senhor presidente, a gente podia fazer um estudo do fluxo de tráfego ali, e aí, a partir daí... Mas pode pedir junto no mesmo requerimento, né? Não, pois a gente faz junto aqui um pedido de estudo do fluxo de tráfego. E aí... E sobre o semáforo tem que esperar o pagamento do contrato, né, porque o pagamento está suspenso, então não tem um contrato. E esse secretário de segurança não tem uma pessoa que possa ir lá e trocar as lâmpadas do semáforo.
É isso que está ocorrendo, por isso está dando esse grande problema no semáforo. E, em contrapartida, pode colocar uma viatura lá para controlar o trânsito nos horários de movimento. Vereador, eu fico triste com essa... Eu sei que essa fala não é do senhor, o senhor está só replicando o que, de verdade, é o que realmente acontece. Mas eu fico triste com isso, porque na outra vez que eu fiz um requerimento aqui semelhante a isso, me disseram que isso ficaria em R$120 mil e que o valor era muito alto. Foi a resposta que a gente teve. 120 mil trocar a lâmpada? Não é para trocar lâmpada, não. Foi do outro semáforo lá embaixo. Ao queimou? Exatamente. Isso deu um desconforto muito grande, porque eu, sinceramente, o senhor sabe que, às vezes, eu falo as coisas mesmo, e eu disse aqui numa reunião, então uma vida custa menos do que R$120 mil. O profissional entendeu isso como se fosse para ele, e é uma pena, que às vezes a gente fala as coisas aqui na reunião de uma forma até educada, buscando não ferir as pessoas, que foi o que eu fiz aqui hoje agora, mas eu tenho certeza que antes da gente terminar a reunião, alguém... Não estou falando que é o senhor... Mas o que eu disse é que o contrato... Eu entendi perfeitamente. Como não tem pagamento do contrato da empresa que dá manutenção no semáforo, esse é o motivo que eles não vieram arrumar. Pois mais uma vez, assim, a crise do município deixando a cidade numa situação extremamente complicada, porque ali pode acontecer acidentes. E quando o senhor fala que a gente pode deixar uma viatura ali, olha que coisa pesada, né? É deixar ali, no mínimo, 3, 4 guardas municipais com uma viatura parada no momento em que ela poderia estar fazendo e prestando um serviço de qualidade para a nossa sociedade. Então, é triste saber, nas palavras do senhor, que a prefeitura não tem como, ou pelo menos não tem como pagar o contrato, que teoricamente seria para trocar uma lâmpada e que a gente vai ter que deixar uma viatura com guardas municipais lá olhando o trânsito. Eu sugeri o quê? São duas coisas, né? Se você tem um semáforo queimado, então você tem que opinar por homens. E quando você opina por homens, você tem que opinar para a Secretaria de Segurança, que são a guarda municipal. Quando você diz a viatura parada, porque os homens têm que ser transportados com ela. Então, enquanto eles estão segurando o semáforo, ela tem que estar parada em algum lugar. Só corrigindo para não ficar o dito pelo não dito. É o homem que vai fazer, né, que vai parar o trânsito, seguir o trânsito, como era feito antigamente. Em votação, o requerimento do vereador Silvano Aguiar. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 9 votos. Próximo senhor requerimento. presidente, eu tenho mais um requerimento verbal. Verbal, vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, eu já fiz também no ano passado um requerimento, a gente solicitando da Copasa um atendimento melhor à questão de vazamentos. Eu fui até muito bem instruído pela empresa, que um funcionário me ligou, me explicou o que estava acontecendo e como estava sendo feito esse reparo, mas a gente volta e meia, na rua, aqui no centro da cidade, nós temos uma rua que a água está vazando constantemente lá. Eles vão lá, fazem um remendo mal feito, vão embora, e o vazamento, 2, 3 dias depois, eles voltam, o vazamento volta novamente. Então, era solicitado, mais uma vez, né, que essa casa encaminhasse para a Copasa, que se fizesse esses reparos de uma forma com mais qualidade. Primeiro, porque fica o buraco da rua lá, atrapalhando o trânsito que a gente caminha nele. E segundo, porque na falta de água que a gente está vivendo, você vê uma água tratada, cara, escorrendo para a rua fora, é lamentável. E as pessoas nos cobram essa ação. Então, o meu requerimento é no sentido de fazer esse encaminhamento à Copasa, de uma solicitação para que ela possa fazer os reparos com mais qualidade e com mais agilidade. Em discussão, o requerimento do vereador Silvano Aguiar. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento, vereador Alessandro Bonifácio. Meu requerimento, presidente, é que a Secretaria de Segurança possa fazer um trabalho na Praça Nossa Senhora das Mercedes para colocar placa de proibir estacionar. Hoje à tarde, o responsável da Concita já me ligou, disse que, do jeito que está lá, cheio de carro, não vai poder nem recolher o lixo da praça. Então, é pedir à Secretaria que possa pôr placa de proibido estacionar na rotatória da Praça Nossa Senhora das Mercedes.
Em discussão, requerimento do vereador Alessandro Bonifácio. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Na verdade, eu vou só fazer um comentário em cima do requerimento do senhor, mas é só para alertar a administração. A gente já fez um pedido com relação, só está falando da Praça das Mercês, mas a gente tem um problema que atrás da prefeitura param os caminhões que são aqui do supermercado, para o pessoal da feira e muitas vezes inviabiliza o trânsito aqui atrás da prefeitura. Então, é lógico que não cabe aí um requerimento em cima do seu requerimento, mas é para deixar aqui um comentário. Eu tenho certeza que a Secretaria de Segurança ela está atenta a isso, mas, infelizmente, o trânsito ali naquele lugar está terrível. Em votação, requerimento do vereador Alessandro Bonifácio. O vereador concorda, permaneça como estão. Aprovado, 9 votos. Mais, senhor presidente. Pedi essa semana, também semana passada, aconteceu um caso, graças a Deus não teve vítima lá na frente da escola do bairro Cruzeiro. O cara roubou um carro e desgovernadamente foi lá para a escola do Cruzeiro, graças a Deus não era horário dos meninos sair. Bateu em 2 carros das professoras e quando foi ver o carro era roubado, o cara veio de Espírito Santo e fugiu, caiu no mato e fugiu. Então, meu requerimento é para que a Secretaria de Segurança também possa voltar com a Guarda Municipal para a escola lá do Cruzeiro, nem que seja no horário que as crianças estão saindo. Se tivesse um guarda municipal lá, ia pelo menos impedir essa tragédia. Não teve tragédia, só as professoras que teve o prejuízo dos 2 carros. Mas foi muito sério o que aconteceu lá no bairro do Cruzeiro. Parecia que nós estávamos em guerra. Então, em discussão, requerimento do vereador Alessandro Bonifácio. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Obrigado. Próximo. O senhor não vai fazer o requerimento? Eu estou um momento de distração aqui, o vereador Ângelo. Vereador Flávio de Almeida. Senhor presidente, o requerimento é no sentido de que a casa envie para a Copasa uma resposta da reunião que a gente teve com o doutor Caio da Copasa, onde nós, esse vereador, juntamente com o presidente, fizemos um pedido de que a Copasa deixe de cobrar a conta de água das instituições de caridade prevista em lei. Eles não responderam ainda, e se o senhor puder encaminhar para o doutor Caio da Copasa responder, que será a contrapartida naquele loteamento lá das 6 pistas. Muito bem lembrado, o senhor está de parabéns. Em discussão, requerimento. Em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Mais algum vereador? Quarta parte. Apresentação de oradores inscritos. Inscrito o vereador Gilson Marques. Mais uma vez, boa noite. Eu vou falar daqui mesmo, que é curto. E não precisa nem tempo, que é muito curto mesmo. Coincidentemente, eu tinha me inscrito ali para falar do vereador Flávio, e ele acabou falando de mim aqui. Quando ele fez a moção de aplauso aqui hoje, ele tirou até minha fala do grande expediente, porque eu ia falar exatamente essa moção que ele fez, na verdade, deveria ser para ele mesmo, porque esses 2 caminhões que a Guarda Civil, bombeiros, etc., ajudaram a recolher para as vítimas de Mariana, teve um trabalho silencioso e astucioso desse vereador, que tramita muito bem nessa cidade, e percorreu aí diversos cantos buscando esse auxílio, e não quis se manifestar. Eu achei bonita a atitude, porque ele fez em silêncio. Queria parabenizar a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu também estou inscrito. 2 minutos. Eu queria agradecer o humorista Rafinha Bastos por ter citado meu nome no Teatro Municipal, por 3 vezes falando da história do Vila Nova. Realmente sou um grande vilanovense, o povo de Nova Arinha sabe disso, e em dado momento ele disse, que outrora o Vila Nova vencia os gigantes e que atualmente não vence nem o América.
e fez aquelas gozações gostosas, né? Citou meu nome. Eu fiquei, quando eu fiquei sabendo da notícia, eu fiquei muito satisfeito que realmente o Vila Nova é o coração Nova Lima. E contou uma historinha lá que realmente é verdade. Tem um jogo aí, há muitos anos atrás, o Vila Nova, quando deparei lá no campo, 5 torcedores. Como eu sabia, só eu que tinha pago o ingresso. 4 deram no cano, pularam o muro, não sei. Então, é umas histórias engraçadas. E ele estava vestido com a camisa do Vila, foi bacana demais para esse vereador. Eu gostaria dessa noite, novamente, fazer um grande apelo ao prefeito Cássio Mayame, porque o Cássio, às vezes, autoriza as pessoas, né, a fazer as coisas, e as pessoas, às vezes, não obedecem. Vou dizer que o mais difícil foi conseguir a verba lá para o posto Médicos Cristais. E eu já estou cansado. A senhora, as 2 senhoras da consultora estão cansadas. Manda para o doutor Léo. Agora mandaram para a secretária de saúde. Agora, há uns dias atrás, mandaram que eu procurasse o Fernando Taveira, e nós procuramos, corremos atrás, e o negócio não sai do papel. Me dá uma tristeza, porque a prefeitura, há 8 anos atrás, foi lá e meteu a marreta numa sede que funcionava e num posto médico funcionava. Isso aí já não é com Cassim, foi no mandato passado, e largaram a construção para lá. Alugaram uma casa, que é um absurdo. Ali não funcionava nada. Depois alugaram novamente uma casa lá nos Cristais, uma casa que eu não posso reclamar. Mas não é o lugar adequado. Já que está em crise, vão sair do aluguel. O dinheiro foi conseguido. Não me interessa méritos para esse vereador. Eu realmente corri atrás. Mas eu não sei. Às vezes a pessoa não gosta desse vereador, está me prejudicando, não. Eu tenho plano de saúde, graças a Deus. Mas os coitados, lá nos Cristais, lá naquela nossa região, que moram, residem lá, cerca de 15 a 18 mil pessoas. Aí me levam para o secretário, me levam para outro. Amanhã mandaram que eu fosse com a senhora lá na secretária. Eu nem quis conversar com ela hoje, porque o tempo estava escasso, mas amanhã, 8 horas, eu vou lá. Então, eu fico chateado com isso. Pô, eu não sei se é uma perseguição contra os vereadores, eu fico sem saber. O Cassim já autorizou da ordem de serviço, e tem 30 dias que nós estamos correndo. Eu fico muito aborrecido, porque eu tenho colaborado na medida possível, eu faço o que eu posso aqui na Câmara, porque eu sou Nova Lima, e todos nós sabemos disso. Eu sou Vila Nova e Nova Lima. E eu não tenho esse negócio de ficar com picuinha, não. Você sabe, o Flávio é mais antigo aqui, o Flávio me conhece. Verdade. Senhor presidente, o senhor me concede uma parte? O TAC já foi assinado, mas precisa simplesmente da prefeitura dar a ordem de serviço. Eu fico chateado. Pediria aqui que o prefeito chegasse com pulso e mandasse fazer. Não tem nada ilegal. O ilegal é que quebraram a consultora. Ela deu até as marmitas lá no bairro, cara. E a mulher chora, as 5 vezes que ela chorou na minha frente. O coração corta, entendeu? De aproximadamente 3 milhões, ela recebeu 400 mil. Então é um absurdo. Em abril eu fui lá com a senhora, que a senhora ofereceu a 30 mil, se der quase 2 milhões e 600. Então, eu estou chateado com esse episódio aí. Espero que amanhã ele assine. Obrigado. Senhor presidente, só agradecer ao vereador. Senhor. Agradecer ao vereador Gilson, né, pela fala dele, e dizer para o senhor que eu tenho acompanhado a luta do senhor nesse sentido, e ela tem sido árdua. Mas se o senhor precisar desse vereador, eu acho que até a líder do prefeito também pode acompanhar, para a gente acompanhar o senhor realmente para achar uma decisão. E sobre o Vila Nova, dizer que o senhor, quando a gente olha para o senhor, a gente vê o Vila vivo.
É verdade, porque não, essa casa nunca passou um outro vereador que defendesse tanto Vila e buscasse tanto por Vila como o senhor busca. Porque o senhor busca sem querer fazer parte de diretoria, sem querer estar no meio ali, o senhor busca o seu torcedor mesmo e está resolvido. Mas, que tem certeza, não só como eu, como outros vereadores, mesmo o Vila sem título, né, jogando mal, a gente vê o Vila muito mal. Mas quando o senhor fala, a gente consegue enxergar o Vila vivo ainda. Está de parabéns. Se Deus quiser, o Vila vai... Esse ano vai. Ano que vem, esse ano já foi. Encerramento. Agradecemos a presença de todos e sua proteção de Deus. Recado encerrar os trabalhos. Boa noite a todos.